Salve, salve, quarenteners! Boa noite, eu sou Lenerson Polonini, diretor da Companhia Nova de Teatro, um coletivo baseado em São Paulo e que mantém as suas atividades por aqui durante pelo menos aí 19 anos, dando continuidade aqui a esse projeto que surgiu aí na quarentena, chamado Diálogos. Foi uma necessidade que nós sentimos de, enquanto nós estamos longe do palco, de pensar a cena, não é? E pensar os modos de produção sob várias perspectivas, vários olhares. E nós estamos aqui recebendo convidados muito importantes, pessoas atuantes na cena teatral de São Paulo, do Brasil, do mundo. Quero adiantar que essa semana nós vamos fazer um panorama, um primeiro panorama, né, que estou chamando aqui de Panorama 1, dos festivais de teatro no Brasil. Na semana que vem nós faremos um panorama de festivais de teatro na Europa e vamos trazer aqui vários curadores portugueses, tá? Começando por Portugal. Eu convido vocês a visitar aqui a nossa página, conhecer o trabalho do grupo, também no Facebook, @Cianova de Teatro, e no nosso site www.cianovadeteatro.com. Quero agradecer então a presença de vocês, lembrando também que esse bate-papo, ele fica disponível depois no IGTV. E eu estou arrumando aqui o áudio. Falaram aqui que estava baixo o áudio e eu estou arrumando. Estão me ouvindo? Tá tudo bem agora? E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Gabi Gonçalves, da Corpo Rastreado, e o Pedro Freitas, da Périplo Produções. Os dois são responsáveis por esse teatro, por esse festival maravilhoso que já faz parte do calendário da cidade de São Paulo, e figura aí como um dos festivais mais importantes, né, dessa cena das artes cênicas na América do Sul, que é o Farofa, ou Farofa para nós, como a gente fala carinhosamente. Então eu vou aqui chamar a Gabi, que, deixa eu ver, ela está aqui pela Corpo Rastreado. Eu vou convidá-la. Vamos falar com a Gabi. 1, 2, 3, olá! Gabi Tudo bem? Gonçalves, essa mulher maravilhosa, produtora incrível. Prazer enorme recebê-la aqui para esse bate-papo, para esse diálogo. É todo meu. Tão importante nesses tempos tão sombrios e tão obscurantistas, né? Eu acho que a gente precisa realmente se juntar, pensar e traçar estratégias de como que a gente vai reconstruir, não é? Esse pensamento e esse projeto de país, né, que nós tanto queremos e tanto desejamos. Então, boa noite, Gabi. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É importante a gente ter esses momentos, né, de conversa, de troca, de diálogo. Eu fico muito feliz, obrigada. Eu é que estou feliz aqui. Gabi, eu gostaria que você, né, de uma produtora reconhecida e que tem feito trabalhos muito importantes aqui no Brasil, não é? E projetos com esse recorte experimental da pesquisa de linguagem, do pensamento, do corpo. E o Pedro, né, da Périplo, igualmente também trabalhando aí com produções com esse recorte e também focada nos intercâmbios, nos projetos internacionais, não é? Primeiramente, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa trajetória e de como surgiu essa ideia maravilhosa de fazer o Farofa.
Bom, então eu vou falar bem rapidinho para a gente ter tempo das perguntas e tudo mais que você falou para a gente. Bom, com a Corpo eu trabalho já há 15 anos, né? Caminhando, há 15 anos eu venho caminhando para chegar nesse recorte de trabalho que eu faço hoje, eu trabalho só com artes cênicas, só com teatro, com dança e com performance. Eu costumo dizer que eu trabalho com uma arte que não é inofensiva. Então, eu tenho isso como coisas muito importantes. Eu trabalho com artistas que se dedicam a arriscar nas suas linguagens, nas suas ideias, com seus corpos e assim por diante. E aí eu estou resumindo muito para chegar só na farofa, né, e a gente seguir. E aí eu já trabalhei com vários festivais, eu tive a oportunidade de participar de festivais internacionais, como a MIT, né, que trabalhei no começo, fazer o Festival Contemporâneo de Dança, fazer o Risco Festival junto com a Natália Malo. Então, quando no ano passado a gente, numa viagem, numa conversa que a gente fez para Edimburgo, junto com o Pedro, junto com o Guilherme, junto com o Tó e o Rafa, começou a surgir essa ideia do que seria fazer um off de um festival no Brasil, né? Não é uma novidade, já outros festivais fazem isso, mas como seria aqui em São Paulo fazer um off, por exemplo, da MIT? Eles trouxeram essa provocação para a gente e a gente aceitou. Claro que de imediato a gente imaginava fazer uma coisa assim bem mais simples, com umas 10 peças mais ou menos. A gente entendeu que a escolha de um lugar seria muito importante para fazer o projeto, para dar vida a ele. E então a gente decidiu fazer. Foi algo que a gente teve pouquíssimo tempo para fazer, mas os relacionamentos, o envolvimento, a ação dos artistas foi muito importante, né? Porque eu jamais conseguiria fazer isso junto, sem você, o seu grupo e todas as pessoas que tiveram com a gente. Então, a gente partiu de um pressuposto inicial que seria trabalhar com artistas que trabalham comigo e que trabalham com o Pedro, mas essa rede ela se abriu, ela se expandiu. E aí aconteceu a Farofa, que é uma ação que a gente não chama de festival, porque como ela está agregada de alguma maneira com essa ideia da MIT, né? Então o festival é a MIT, a gente é essa cena off mesmo, que acontece, que pode acontecer a Farofa, que acontece na Oswald, que hoje, né, que esse ano aconteceu na Oswald, e que a gente pretende continuar na Oswald. E ainda um circuito muito maior que a gente ainda precisa trabalhar bastante para conseguir organizar, sabe? Porque não dá para fazer tudo. Realmente é algo que a gente tem que trabalhar para os próximos anos, né? Que vão ter, com certeza. Oxalá. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque o festival desse ano ele foi um festival muito amplo, não é? Ele abarcou muitas produções, ele transbordou Oswald de Andrade, não é? Ele aconteceu também em outros espaços, em espaços dos outros grupos, na Galeria Olido, sim, em outros espaços na cidade. E eu achei isso muito positivo, assim, né? Não só do ponto de vista obviamente que a logística disso não acaba sendo complexa, sim, mas ao mesmo tempo quem ganha é a cidade, quem ganha são os artistas, não é? A gente percebeu, pelo menos teve uma presença não só do público, né, que foram assistir às sessões, mas teve uma presença muito forte também dos curadores internacionais. Sim. Isso foi muito bacana, assim, né? E aí, pegando esse gancho, quais foram os maiores desafios da produção e realização assim, dessa mostra, não é? Uhum. Para começar, a gente fez sem dinheiro, né? Uhum. Então, assim, como era nosso primeiro
era a primeira vez que a gente estava testando isso, num país, numa cidade que não tem políticas, né, muitas políticas públicas, então onde as pessoas procuram dinheiro nos mesmos lugares, né, a gente achou justo e ético a princípio que a gente tentasse experimentar essa primeira vez de uma outra maneira que não fosse buscar o dinheiro nos mesmos lugares que os dinheiros são, entendeu? É bater nas mesmas portas, são sempre as mesmas, né? Sim. E elas já são super escassas para quem já faz. Então, a gente optou em testar livre, fazer uma ação totalmente independente. E por mais que a gente não tenha o dinheiro, e esse foi um desafio, porque, né, a gente teve que bancar o que foi possível, e os artistas fizeram seus trabalhos sem receber, então assim, isso custaria muito, muito, muito mais, isso é sempre muito importante dizer, se a gente pagasse, né, se todo mundo recebesse para fazer, todo mundo. A gente entendeu que tem uma coisa maravilhosa também, porque uma ação independente, totalmente independente, também não tem preço. Entendeu? Ela é uma liberdade de execução, de fazer, e ela traz, eu acho que toda uma energia que você via na Farofa, ela também tem a ver com isso, né? Com essa possibilidade de testar algo independente, né? Então, não estou dizendo que a gente tem que fazer sem dinheiro nem nada, mas eu estou dizendo que é uma coisa muito interessante de testar na prática. Né? Então, o desafio maior foi essa ausência de recurso no sentido da parte técnica, entendeu? De questões que a gente também estava levando em consideração, por exemplo, das premissas era ter legendagem, porque eles poderiam ser espetáculos que fossem vistos por pessoas que não falam português ou não, né? O nosso objetivo não era fazer para curador, era também tê-los porque está dentro desse guarda-chuva da Mostra Internacional de Teatro. Mas, de fato, isso não é o nosso objetivo final, com certeza. Né? E isso também ajuda o projeto a ter mais força, na minha opinião. Né? Então, esse é um... E aí, obviamente, todos eles são desencadeados por conta de dinheiro. Obviamente, a gente precisava de mais equipe, né? Obviamente a gente precisava de mais, talvez, comunicação, mas eu avalio que tudo isso foi algo que a gente, de alguma maneira, conseguiu vencer no trabalho, num trabalho de equipe. Então, assim, eu acredito muito que fazer junto é a solução, Lenerson, eu acredito mesmo, assim, porque a Farofa é um exemplo incrível disso, na minha opinião. Talvez acho que a coisa mais bonita dele como projeto, né, dela como projeto, é essa mistura mesmo de todo mundo que gera uma força muito poderosa e é capaz de levantar um trabalho com mais de 50 espetáculos se apresentando em 5, 6 dias. Então, para mim, isso é um exemplo fantástico de por onde nós vamos sair dessa também, sabe? Sim. Eu fiquei impressionado com a repercussão, né, do festival, trabalhos de qualidade. Eu acho que teve Conversei bastante com o Pedro sobre isso, dei um feedback, e no final eu achei maravilhoso, assim, positivo mesmo, assim, os resultados, não é? Que o Farofa trouxe. Eu acho que ele se figura aí como um circuito paralelo de artes. Sim. Claro que vocês não querem chamar de festival, mas entra um pouco nesse guarda-chuva dos festivais. Sim, não é? Claro. É um acontecimento, não é, que tem ali várias produções que estão à mostra, mas eu acho que ele figura aí como um dos principais, né? Já posso dizer isso sem sombra de dúvida, como um dos principais festivais da América Latina. E eu acho isso muito importante, não é? Que a gente ganhe representatividade cada vez mais, não é? E com um recorte variado ali de produções. E eu acho isso muito, muito, muito positivo. E aí, nesse aspecto, né? O que vocês acharam?
quais foram os aspectos assim que vocês consideram assim positivos assim nessa edição e como que isso define, não é, uma linha curatorial, vamos dizer assim, para a próxima? Sim. Eu acho que o aspecto mais positivo é ver que o público se interessa pelo teatro. O público se interessa pelas artes cênicas, porque todas as apresentações tinham muitas pessoas. Então, esse, sem dúvida, para mim, é um dos principais pontos positivos da Farofa, né? A outra é o que eu já falei, a força de uma mobilização dos artistas, dos produtores, dos técnicos e de toda essa galera envolvida. Então isso é muito positivo, é de uma força assim que a gente não consegue dimensionar. É super emocionante. Eu acho que um outro ponto positivo é essa coisa dos trabalhos. É óbvio que tem um recorte, é óbvio que tem pelo menos o recorte da arte que não é inofensiva, no mínimo, mas tinha trabalhos diversos e isso foi muito interessante. Eu tive um feedback de uma curadora que o que chamou a atenção dela é ver que em um dos espetáculos que ela foi era um público que ela não estava esperando encontrar numa plateia de um festival, entendeu? Então isso significa porque eles estavam interagindo com o espetáculo, porque eles estavam se comunicando de uma maneira que talvez a gente não veja muito nas plateias dos espetáculos que a gente costuma ir ou fazer, né? Então essa pluralidade e essa coisa viva, né? Ali quando você chegava na Oswald, por exemplo, ou em qualquer dos espaços que a gente estava trabalhando, você via que tinha uma vida, e era o teatro, a dança e a performance que estava dando aquela força, aquela potência, né? Para aquele ambiente. E quando você fala dessa coisa da linha de curatorial para o ano que vem, tá aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, sabe? De como a gente vai imaginar, como a gente vai fazer para a próxima. Eu sou um pouco, às vezes, a minha ideia inicial era ter a oportunidade de fazer mais uma esse ano, mas eu já sei que não vai ser possível. Esse ano não. Mas para o próximo ano, junto ao período de março, da MIT e tudo mais, a gente está... É exatamente nesse momento que a gente está. Como é que a gente vai trabalhar a questão da curadoria, né? E eu acho que ela pode ter um ponto inicial, mas tem uma coisa muito linda que aconteceu e que eu acho que a gente não pode perder. Assim... você chama um que traz o outro, que depois traz o outro, e essa rede ela vai como se um desse a mão para o outro e o negócio se espalha. É um pouco esse desenho, sabe? Que por potência, e a gente encontra potências semelhantes, a gente encontra afetos, a gente encontra... E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, esse é um movimento e um desenho bonito para a gente pensar, sabe? Tem uma espontaneidade nesse movimento que ele é potente, né? Sim, é um desejo. Eu acho que mais do que qualquer coisa também tem um desejo de estar. Isso é muito importante. Isso muda tudo. Isso muda o como ele aconteceu. Entendeu? Não, foi impressionante, assim. Foi impressionante. O Pedro ele tá comentando aqui, é viral. É isso aí, Pedro. Eu acho isso muito bonito. Em um dos diálogos aqui, uma médica assistiu, né? E ela disse ela falou assim, olha, nos próximos 5 anos, nós vamos precisar muito de vocês, artistas. Porque nesse momento, as pessoas estão vendo e estão valorizando o quanto é importante o contato com a arte. E o teatro ele pode ser o lugar disparador desse... Ele pode ser esse lugar viral, não é? No bom sentido, porque hoje a gente tem um obscurantismo que ele está aí, que ele está posto, de peças que foram censuradas, né? Já vêm sendo censuradas, de trabalhos
que estão sofrendo uns, né, através de ações aí judiciais, né? A gente teve lá o caso da Renata Carvalho, que foi emblemático. Que eu que produzo. Exatamente. Que é produção nossa, a gente viveu na pele tudo isso. Transformador, né? E outros, né, que indiretamente, né, passaram por esse corte, por esse não pode, não pode falar isso. Sim. E não pode falar aquilo. Então, eu acho que é muito importante, né, nesse momento de confinamento, quantas pessoas elas descobriram que os artistas são importantes. Assim também como descobriram que a ciência é importante, que a educação é importante, que o SUS é importante, não é? E que a gente precisa cuidar disso, né? Sim. Eu acho que foi interessante o Farofa acontecer nesse momento pré-Covid-19 no país, né? Foi muito sintomático, assim, né? Sim. E mostrou o quanto a coletividade, nesse momento e pós esse momento, ela vai ser fundamental para a reconstrução do pensamento nesse país. Fundamental. Não é? Eu concordo totalmente com você. Muito. Isso é bem importante. Pelo que vocês têm acompanhado nas redes, vocês acham que os grupos, eles têm aprendido com esses desafios, assim, quer dizer, da pandemia? Como é que vocês têm sentido isso? Como é que vocês têm observado, por exemplo, os trabalhos nas redes, alguns festivais, por exemplo, festivais completamente online, outros disponibilizando peças gravadas? Eu mesmo tenho acompanhado várias. Como que vocês têm... Eu também. Eu sinto, assim, muito acompanhando os artistas com quem eu trabalho, né? Porque são vários, então todos estão pensando, todos estão... alguns... é óbvio que isso muda muito de artista para artista, mas, assim, todos de alguma maneira pensando em como continuar fazendo seus trabalhos, sem fazer com que eles percam a sua maior potência, que é, muitas vezes, a relação, né? O volume do corpo e tudo mais, né? Da troca, do olhar. Mas o que eu tenho acompanhado e percebido, eu tenho assistido também muitos dos... O que eu encontro de espetáculo que está sendo pensado assim, eu estou produzindo um que vai estrear 100%, assim, é um processo 100%, né, nesse mundo digital. E eu estou achando muito incrível poder ter essa oportunidade de experimentar fazer uma ação digital online. O que eu acho é que, assim, a gente das artes da presença, esse mundo virtual, ele era muitas vezes, sem generalizar, um espaço de divulgação mais do que de comunicação com os nossos públicos, porque público sempre é uma questão, né, para a gente. Então, eu acho que a gente também está tentando correr atrás de como é que você cria vínculo quando você não tem a presença. Que isso é super importante e é muito interessante para a gente pensar, né? Então, é um desafio muito bacana. Os nossos trabalhos serem simplesmente gravados não é sobre isso. É a gente entender como a gente pode ter conteúdo para trocar com o nosso público nas redes, por exemplo. Porque aquele trabalho que eu faço presencial, ele continua sendo muito importante e essencial presencial. E ele vai voltar, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho conversado bastante com os artistas, principalmente os que eu trabalho mais próximo. E vendo os espetáculos, eu tenho achado interessante a possibilidade, a liberdade com que as pessoas estão testando, sabe? Eu acho que é isso, é o momento de testar, é o momento de ver como se vai funcionar ou não. Quando às vezes eu estou conversando com os artistas, ele fala, mas como eu monetizo isso? Ainda não é a gente tem que tentar outros jeitos de ter grana, porque são esses outros todos que a gente está batalhando em volta. Mas não dá para a gente falar, por exemplo, em monetização nas redes com o nosso trabalho, porque a gente ainda está tentando compreender
como é que é isso. Eu costumo dizer também que tem uma mudança de paradigma que vai ser, no mínimo, aliviante para a gente, que é a questão do público, a quantidade de público nesse momento, a gente não pode mais olhar pela meta de quantidade. Nesse momento não vai dar mais. Quando a gente voltar, a relação com o público, entendeu? Com públicos menores, umas experiências menores e tudo mais, vai ser realmente muito importante. E a gente tira o peso da quantidade, que era só o que a gente sabia normalmente olhar, porque a gente era obrigado a olhar para isso, né? Sim. A pressão da quantidade, da meta de quantidade de pessoas que a gente atingiu em todos os projetos, a gente sempre teve isso com muita força, né? Então, esse vai ser um momento para a gente pensar sobre isso também, porque vai ser importante, né? Porque a experiência, ela é maior que isso, né? Que quantidade. Sim. E na sua visão, você acha que nós seremos, sim, os últimos a voltar? Você diz voltar. Eu acho que para a gente não... Para as atividades, pro teatro. Né? Teatro, cinema, enfim, eu acho que isso, né, é um fato para nós, né? Eu acho. É que quando, assim, voltar, a gente já está voltando de outras maneiras, né? Ou a gente nunca parou, né? Voltar presencialmente, desculpa. Voltar presencialmente, eu acho sim. Eu já trabalho com uma possibilidade muito remota de presença em 2020, assim. Pouca. Mas eu acho que é o que eu te falei. Elas podem ser poucas para poucas pessoas, mas elas podem ser realmente muito, muito interessantes. Pode ser uma chance da gente repensar essa coisa das quantidades, que era uma loucura hoje em dia. Talvez também, quer dizer, esse suporte tecnológico, ele também, de fato, ele não vai mais embora. Seja incorporado nas produções, não é? A possibilidade de você, por exemplo, fazer teatro ao vivo, gravado ao vivo, não é? Sim, você vai lá, é transmitido isso, enfim, para o mundo, não é? Sim, com certeza. Eu acho que a gente não vai mais, vai ser... eu não olho, por exemplo, para o fato de estar tentando aprender cada vez mais a lidar com o meio digital como algo passageiro. Eu olho como algo que vai ser híbrido, entendeu? E a gente vai ter que lidar com isso. Até porque não dá para pensar em perder tempo por algo que eu vou jogar fora daqui a pouco. Porque eu quero aprender direito, eu quero realmente fazer com que isso seja bom para a gente trabalhar, para mim, para você, para todos os artistas que eu trabalho, para todos os artistas e para todos os produtores, né? Então, é algo que a gente tem que se dedicar para que realmente a gente use. Porque não é tempo perdido, a gente não pode ter como tempo perdido, sabe? Então, voltar mesmo assim, com casa cheia, isso eu acho que... Vai demorar. Eu demorei para aceitar, mas eu acho que sim. E aí pensando assim, né? Tô aqui imaginando um cenário, tá? Vamos pensar que hoje, né, sei lá, próximo mês aí, fosse acontecer o Farofa. E o que o Farofa, ele teria que acontecer, de qualquer forma, né? Vamos tentar elaborar aqui. Como seria isso? O Farofa seria um festival totalmente online? Seria um festival com experimentações pontuais na rua? É possível a gente fazer esse exercício assim de futurologia? Sim, eu porque, já desculpa, Gabi, eu me pego nesse lugar o tempo todo. Claro. Eu posso fazer a peça agora? Certo. Como é que eu faria? Que estratégias eu tomaria? Não é? O que eu estaria discutindo agora com os meus pares? Porque eu só estou discutindo com os meus pares, com o meu grupo, por aqui, né? Na tela, online, por aí vai, no Hangouts, no Zoom, né? Como é que seria isso assim para vocês, por exemplo?
Eu já, na minha cabeça psicótica, eu já penso na farofa digital. Já é um fato. Já é um fato. E eu acho que tem um... E dá para ser. Dá para ser. É óbvio que é isso. Assim, a gente tem que se debruçar e estudar como fazer isso. Entendeu? Mas é possível. É possível, porque eu não aceito que a gente não vai ficar parado, entendeu? Não. Para mim, isso não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Eu me lembro que quando o Farofa terminou, eu nem estava aqui, né? Eu estava fora, estava viajando com outro trabalho. E quando eu voltei, pum, já estava todo mundo em isolamento. Eu imediatamente pensei, ok, plano, vamos para um plano de guerra. Como que nós vamos lidar com isso? Imediatamente eu tracei um plano de como, porque a corpo parou totalmente. Todos os meus trabalhos, sabe, assim, eram muitos. Então eu precisei criar um plano para lidar com isso. E, com certeza, eu já imagino para esse ano que as nossas ações serão digitais. Então, a gente não vai parar. Então, a Corpo, a Farofa, é tudo digital agora, por enquanto, entendeu? Até que a gente possa realmente, que seja seguro para as pessoas todas sair. Então, se você me perguntar como você imagina hoje, ele é 100% digital. Aí você... Óbvio que a gente já começa a pensar nisso. Você pensa em algo que realmente aconteceu ali ao vivo, como é que a gente poderia criar? E olha, do jeito que a gente é doido, a coisa seria ainda maior. Eu acho possível. E eu realmente acredito que em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer. É muito interessante isso, né? Esse decreto que você coloca para si mesmo, né? Eu não aceito isso. Não. E se colocando em movimento, num movimento de produção criativa, para pensar outras formas, outros modos, não é? E eu acho isso muito, muito, muito interessante. É inspiradora a sua fala, viu, Gabi? Para mim... Para todos que estamos assistindo, para todos que vão acessar depois esse vídeo lá no IGTV. Eu acho que você traz uma contribuição valiosíssima para esse debate, para esse momento. E acho que esse momento mesmo de troca, né? Eu me coloquei nesse lugar do diálogo, porque eu quero pensar junto com as pessoas essas novas formas, esses novos meios de produção. A gente precisa falar sobre isso e exercitar isso, né? Não, e uma pessoa que abre esse espaço para conversar é muito maravilhosa, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida. Então, para mim, eu sou muito. Então, para mim já é difícil demais assim uma conversa assim. Mas quando eu me sinto provocada, eu consigo, sabe? Então, eu te agradeço muito, porque para mim é muito, muito importante. Porque sendo uma pessoa tímida, que não gosta nem de falar em grupo, assim, sabe, de WhatsApp, eu, de preferência, não comento nem em grupo de WhatsApp, porque eu já fico com vergonha. Então, uma pessoa que abre um espaço, assim como você, né, um artista que abre, isso é o que a gente precisa, sabe? É o que eu te falei, a Farofa, ela não é nada mais do que a junção de força, energia e trabalho dos artistas, dos produtores, dos técnicos, do espaço. A Oswald Andrade foi muito importante para a gente, né? O Valdir foi um cara que ele comprou a ideia. Então, a gente não pode deixar de falar dele aqui também, porque foi um super parceiro nosso. Então, é isso, assim, é junto. É junto. Eu acho que... E eu fico pensando esse lugar também da Farofa, ele tem um lugar assim muito especial, no sentido em que ele reúne artistas que não têm o compromisso com a questão... não é o compromisso
com a grana, mas é o compromisso com o fazer, com a experimentação, é o compromisso com o risco, né? Exatamente. Então, eu Exatamente. acho que isso é um lugar, é um terreno bem arenoso e bem provocador para os artistas, né? E isso eu acho que é a fórmula, é a grande fórmula assim, do Farofa, e que talvez fez com que o festival desse ano, né, tenha sido aí um sucesso. Acho que isso não pode perder nunca, né? Essa implicação, esse lugar da experimentação, Por esse isso lugar que é muito importante. das fricções, né? Por isso que é uma coisa que é muito importante, é sempre a gente pensar qual é o modo de produção que a gente vai fazer as coisas. Porque às vezes você cria um negócio como a Farofa, uma ação como a Farofa, e depois você vem no próximo ano. Sempre importante deixar claro, eu não quero dizer que a gente tem que trabalhar sem dinheiro, não é isso. Ainda mais agora. Mas dependendo do modo que você introduzir o dinheiro numa ação como essa, você acaba com a essência dela. Entendeu? Então, assim, é importante entender como que você introduz a presença do dinheiro numa ação independente como essa. Porque isso vai determinar como ela vai continuar. Então, a gente tem pensado muito sobre isso. Porque, senão, pode caracterizar como um festival que é maravilhoso, mas tem ótimos e maravilhosos festivais acontecendo. Não é o caso da Farofa, né, nesse sentido. Então, é como que a gente tem a presença do dinheiro, mas trabalha com ela com o capital, né, com o dinheiro, de um jeito em que a gente não descaracterize o trabalho, não institucionalize ele, entende? Entendo. Você entende isso Claro, que eu tô falando? Claro. Porque daí perde a potência, né? Você não está negando que não, é importante ter né, essa força monetária, porque ela move. Mas a gente não pode perder esse lugar, não é? Eu acho que é o que impulsiona o Farofa como esse movimento pulsante, né, de artes na cidade, num momento de calendário de eventos da cidade tão importante, né? Juntamente com a MIT. Eu vou ter que chamar o Pedro. Eu até dei mais tempo para você, porque tá tão boa aqui a conversa. Obrigada, eu também Pedro, adorei. Dá um alô aqui. Eu queria só terminar aqui a sua fala, que a Joyce, ela escreveu aqui, olha. Gabi e a equipe da Corpo Rastreado são de uma sensibilidade colocada em realização de projetos e artistas que tratam das urgências nas artes. Uma das mais competentes e potentes. Sou fã. Obrigada, Joyce. Também sou fã. Eu sou tímida, já fico vermelha. Já... Obrigada, eu também sou fã de você. Muitíssimo obrigado. Também. Fico aqui para o que precisar. Tá bom, eu acho que a gente vai ter que fazer um panorama de festivais no país, assim, número 2. Vou fazer só com você. O Pedro não vai ficar com ciúmes aqui, que eu chamei a Gabi. Converso bastante com o Pedro, então... Né? Ele me conta, assim... muito legal. Pedro, você pode dar um alô aqui, antes de eu me despedir da Gabi? Deixa eu ver se ele tá... aqui. Dá um joinha. Ah, já vi aqui. Périplo. Deixa eu ver. Périplo Produções. Então tá, Gabi. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Foi um prazer, viu? Prazer é todo meu. Um beijão. Incrível. Beijão, querida. Tchau. Vamos agora falar com o Pedro. Cadê o Pedro? Corpo Rastreado saiu. Agora vamos... fazer a transmissão. Isso. Vamos lá. Grande, querido e amigo Pedro Freitas. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui nessa live com você, com a Gabi, grande amiga, genial. Sempre bom ouvir a Gabi, né? Ela arrasa. Nossa, que mulher incrível. A gente tem que
cada vez mais dar espaço para as mulheres, porque elas são porretas, né? Assim, eu acho que a Gabi trouxe dados, informações assim, né, de uma forma despojada e muito, muito importantes. Para mim foi quase que uma luz aqui, um farol aqui para mim, sabe? Eu falei assim, nossa, essas lives estão reverberando muito aqui nesse ser e eu espero que as pessoas também aproveitem assim bastante. Depois fica lá no IGTV, teve vários acessos também às lives do Leandro e da Adriana Del Ré, foi muito bacana. E eu acho que não vai ser diferente com essa aqui também. Boa noite, meu querido. Boa noite. Eu estava pensando aqui, a Gabi falou, né, discorreu sobre vários aspectos assim na realização e produção do Farofa. Eu queria que você falasse rapidamente das suas realizações na Périplo Produções, né, que você tem produzido muitos espetáculos internacionais, né? Então você já traz esse know-how dessa experiência com os artistas estrangeiros e isso se reflete ali na Farofa, né? Tanto é que a presença dos curadores internacionais foi, embora vocês não tenham pensado em fazer para curadores, né, internacionais ou nacionais, seja, né, quais, pensaram no público primeiramente, mas teve uma presença muito forte, uma adesão muito forte, muito positiva. Queria então que você falasse assim rapidamente da sua trajetória, assim. Legal. Bom, eu trabalho na Périplo, né, que é a minha produtora. A Périplo tem 11 anos e antes da Périplo, eu sou formado em artes cênicas pela Unicamp e fui produtor do Lume Teatro de Campinas, né? E no Lume foi o lugar onde eu descobri que o mundo era muito maior do que eu imaginava que ele fosse. Na época eu era muito novo, eu tinha 23 anos. E, de repente, com o Lume eu tive a possibilidade de viajar, de conhecer outros países, de conhecer outros artistas, de começar a aprender outras línguas, pelo interesse em me conectar com as pessoas. Uma coisa que eu achava que, aos 23 anos, aprender uma outra língua, eu achava que já era uma coisa para uma outra vida. E, de repente, eu comecei a estar num ambiente que eu fui aprendendo e fui vendo foi aí que eu dei a importância... entendi a importância do que era falar outra língua, que não era simplesmente uma linha no currículo, um diferencial num aspecto curricular, mas uma forma de estar mais presente no mundo para poder me relacionar com mais pessoas no mundo, né? Então, quando saí do Lume, abri a Périplo com o objetivo de trabalhar com produções internacionais no Brasil e produções brasileiras no exterior. Eu logo entendi que o que eu podia, o que o meu braço alcançava, era justamente trazer coisas de fora para cá. Que para levar coisas do Brasil para fora, eu ainda tinha que criar um caminho, criar uma rede para que isso acontecesse, né? E aí, nesse percurso da Périplo, eu trabalho com alguns artistas regularmente, por exemplo, Tadashi Endo, que é um bailarino de butô, Gard Jutter e Avner Eisenberg, que são palhaços, Companhia do Chapitão, e a maioria desses artistas eu trabalho por muitos anos, né? A minha ideia não era só pegar um artista e fazer um evento e ir embora. A ideia era criar uma relação desses artistas com o Brasil, porque o que me atrai no trabalho desses artistas é justamente o legado que o trabalho deles mostra pra gente. Qual é o legado desses artistas? Então tem gente que até brinca que a Périplo é uma produtora especializada em artistas com mais de 60 anos. Porque realmente, para mim, eles carregam no trabalho deles uma experiência, um fazer e um exemplo de vida em teatro que é muito importante de ser colocado à mostra para todo mundo. Né? Então, eu acho isso muito importante. Então, com o tempo, esses artistas foram vindo para o Brasil e eu fazendo muitas viagens para o exterior, justamente para ver coisas, para trazer coisas para o Brasil. E aí, com o tempo, eu vou entendendo as dinâmicas de cada país em programar, em criar festivais, em criar mostras. Eu tenho uma relação muito próxima com o Festival de Edimburgo, com o Fringe de Edimburgo, sobretudo, através do British Council, que apoiou a minha ida para Edimburgo diversas vezes e que fez com que eu criasse uma rede muito grande lá.
E uma rede muito grande lá é uma rede mundial, na verdade, porque ali em agosto você encontra gente do mundo inteiro, né? E nessa última vez que eu estive em Edimburgo, eu e Gabi estávamos, que foi quando a gente realmente se conheceu, porque a gente viajou junto, estava numa mesma casa, por mais que a gente já se soubesse um do outro, já tivesse se encontrado, foi ali onde a gente entendeu o que a gente tinha em comum. E a gente estava num contexto de uma delegação da MIT, que tinha sido convidada para estar lá e ver um pouco o modelo de funcionamento do Fringe de Edimburgo. E voltando Sim. de lá, a nossa cabeça fervilhando, assim, assistindo assim, 5, 6, 7 espetáculos por dia, numa coisa impressionante. E, ao mesmo tempo, a gente falando, poxa, olha só como essa aglomeração atrai tanta gente, atrai tanto público que vai para Edimburgo para assistir esses trabalhos, porque sabe que isso acontece nessa época. E olha quanta gente de fora vem se encontrar aqui, né? No meu caso, olha só, a gente está aqui se conhecendo aqui, e como que esse encontro reverbera uma coisa que acaba sendo mundial, assim, né? Que acaba sendo uma coisa muito louca. Acaba sendo uma coisa que ultrapassa a barreira, né? Porque é um encontro de interesse cultural, e você conhece as pessoas, e você conhece as culturas, e você tem o interesse de estar junto. E isso é impressionante. E quando a gente volta dessa viagem, numa das primeiras conversas que a gente teve com a MIT depois, com o Guilherme, com o Toy, com o Rafael Stenhauser, eles falaram assim, olha, vocês, com a experiência que vocês têm de festivais internacionais, e depois disso que a gente viveu juntos, por que vocês não pensam em fazer um off? Porque já existe um movimento de pessoas que querem apresentar seus trabalhos, inclusive já tinham pessoas, como o próprio Container, que em outras edições já fez uma mostra para programadores internacionais. Fazer um off-meet ali, né? Assim, de forma espontânea, sem essa institucionalidade, né, do que um festival ele traz, né? Exato. E aí a gente começou a pensar muito em como fazer, em como elaborar essa ação, até o momento em que a gente decidiu que assim, a gente tem que fazer uma edição que seja, que eu costumo falar, que seja no alcance do nosso abraço, da nossa intimidade, de quem queira participar de uma ação piloto muito arriscada, para que a gente possa estar junto com gente que entenda o que está acontecendo, sem se colocar como um festival, sem um caráter institucional, que você, na verdade, só se expõe a críticas e acaba ficando uma coisa fechada, e não uma coisa que acontece junto. E como a Gabi falou, acho que o sucesso da Farofa, um dos objetivos que a gente alcançou é a clareza de que a gente realizou um evento junto com 450 pessoas. Né? Assim, a gente fez ali a Corpo, com toda a estrutura dela dedicada a isso, a Périplo, e mais, 400 e tantas pessoas. Porque logo quando a gente chegou com a ideia de fazer o Farofa, as pessoas tinham uma dificuldade de entender um pouco o formato. Assim, como assim vai ter uma peça às 10 da manhã, vai ter público às 10 da manhã? Aí a gente falava, vai ter público. Mesmo a equipe próxima, assim, mas como uma peça às 10 da manhã? Mas assim, na mesma sala, 3 espetáculos no mesmo dia? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer. Então, fazer a Farofa numa primeira edição exigiu um investimento pessoal e econômico, financeiro, assim, muito grande nosso, porque a gente tinha... era importante que a gente apresentasse um modelo, para que esse modelo fosse visto, e a gente tem um público de aproximadamente 5 mil pessoas que estiveram na Farofa, então, e de todos os lugares, né? Público comum, programadores de salas, curadores de festival, curadores de festivais internacionais. Então, agora a gente parte para conversar, para continuar esse projeto, em busca de novos apoios e novas pessoas, a partir de uma coisa que já existe. Então, isso era uma coisa muito importante no começo, né? E para a gente tinha um interesse, o maior interesse de todos era assim, estamos fazendo um festival, estamos fazendo uma mostra, um off, estamos assim, cortando
cortando uma membrana em torno da MIT, não para romper, não para ruir, mas para estar junto, para ampliar e dar mais possibilidades para a cidade de ver teatro. Que aí eu não tenho, assim, na Farofa a gente não tem um recorte contemporâneo, por exemplo, que a MIT tem. E isso faz com que a gente se aproxime de um público enorme e muito diferente do que a MIT, né? Também o público da MIT, mas diversos outros públicos que participam pela possibilidade de assistir espetáculo pagando o que puder e uma qualidade enorme. Como a Gabi falou, a gente teve ótimo público em todas as apresentações, inclusive nas 10 da manhã, que inclusive para mim, num projeto como a Farofa, um espetáculo que acontece às 10, às 11 da manhã está no horário nobre, né? Pela competição de coisas que acontecem durante esse período. Ah, que bom, que bom. I would like to tell many thanks, John Isendorf. It's here with us. Thanks for joining us. Meu amigo John Isendorf, do La Mama de Nova York, acompanhando essa live. Que legal. Eu queria falar aqui qual a importância de um festival de arte, de um festival de artes cênicas hoje. E qual vai ser a importância desses festivais na reconstrução desse momento pós-crise, Pedro? Como que você acha que o Farofa ele pode contribuir? Olha, eu acho que é o seguinte, acho que a gente tem que entender bem claro o que motiva um festival, né? E acho que agora a gente vive um momento em que, se a gente não faz um festival no sentido da festa, ele não faz sentido. E ela é uma festa aberta, e ela é uma festa democrática, e ela é uma festa que ofereça possibilidades para diferentes pessoas. Claro que eu posso fazer uma festa para um público segmentado, para atingir determinadas pessoas. Mas, quando a gente vê um evento como a Farofa, que acontece no contexto de um festival, é o que eu falei, a gente ampliou as possibilidades para o público de uma maneira absurda, né? Então eu vejo outros... quando a gente vê a importância dos festivais, não só na questão da fruição, da possibilidade de fruição, mas como elemento de um fator de desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma região. Isso a gente vê muito na França, por exemplo. Posso falar da França porque tem uma relação mais próxima. Assim, é importantíssimo. O cancelamento de Festival de Avignon é um prejuízo imenso para a arrecadação da região, né, da cidade, para os comerciantes. Mas isso é um outro ponto, né? O festival ele chega nesse lugar também do desenvolvimento econômico, mas eu acho que é o sentido da festa, é o sentido da união. E o legal da Farofa, para mim, é que a gente é uma festa de muito... É tipo um aniversário coletivo, sabe? Porque aí você coloca no mesmo lugar pessoas de diferentes gostos que foram lá. Por exemplo, na Farofa, o que aconteceu? Uma pessoa que foi assistir um espetáculo... Eu lembro um exemplo claro, uma pessoa que foi assistir um espetáculo que era o Cabeleira Doida, chegou lá, assistiu e estava ali, tomou um café, encontrou um amigo e falou, vou assistir o próximo. Essa pessoa talvez não fosse assistir esse espetáculo, mas ali ela estava exposta àquilo e aí o que eu percebi durante a Farofa era que muita gente, tanta gente que já é do meio teatral, mas do público mesmo, de pessoas que entravam ali às 10 da manhã, meio-dia, que saíam de lá às 8, 9, 10 horas da noite. Já tinham 4, 5 espetáculos por dia. Então isso, para mim, foi uma das coisas mais gratificantes da Farofa. Foi entender que a gente tinha acessado o público. Né? O Gui Marques está aqui, beijo para ele. Guilherme, querido. Nosso grande provocador, nosso lindo. Então eu acho que... Eu estou tentando trazer ele, mas ele disse que é tímido. Mas ele vai vir aqui falar sobre a MIT. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que o futuro dos festivais está relacionado, acho que assim, a prioridade isso no meu ver, né,
essa ideia do juntamento, é essa ideia de provocar as pessoas a estar no teatro, é ter o teatro como um espaço onde eu encontro as pessoas, né? É ter o teatro como... não é só o meu entretenimento, mas é um espaço onde encontro pessoas, é um espaço que me traz outras reflexões, que me diverte. E aí a gente, por exemplo, o exemplo da Farofa, da MIT como um festival contemporâneo, assim, são artistas muito, muito, muito bons, sabe? Com trabalhos muito importantes, significativos. E aí você tem, assim, numa mesma semana, você tem em São Paulo a Fia Menard, fazendo o Matter House, acho que era esse o nome do espetáculo, e você tem, sei lá, um grupo jovem apresentando Terra Tu Pátria, na Farofa, sabe? Então você tem, nesse sentido, a festa ela se faz e o festival, como ele junta muita gente, ele faz mais sentido para a cidade, eu acho. Sabe? Ele faz um sentido e ele é importante, ele provoca um movimento que é extra cotidiano. É diferente das temporadas, né? Lá na Farofa, gente assim, passava na porta e via um banner, na porta da Oswald, via um banner Farofa. A pessoa, assim, eu tenho alguns casos de pessoas que entraram para saber o que era aquele banner diferente que não está sempre ali. Um caso muito bom é de uma professora que dá aula de manhã, dá aula de noite, tem o tempo da tarde livre ali na região. E aí ela era uma espectadora da Farofa, foi durante toda a semana e o final de semana. Né? Então acho que isso para mim é atrair e a possibilidade de fazer com que todos façam parte da festa. E aí quando a Gabi fala num outro sentido, que é do fazer junto, né? E ela fala bem de um ponto de vista também da produção, que é isso. A Farofa só aconteceu porque teve esse encontro com a MIT, teve esse encontro Pé para o Corpo, teve esse encontro com todo mundo que abraçou a ideia. A Oswald, a primeira reunião que a gente teve com a Oswald, assim, era muito claro para eles o nosso objetivo. E, assim, você vai para uma reunião pensando que você vai ter uma reunião de 1 hora, em 15 minutos a gente já tinha, assim, já estava certo. A gente estava conversando com gente que entende, que tem os mesmos objetivos de fazer. E a Oswald já é um exemplo de um lugar de fazer junto, né? Então não tinha lugar melhor para a gente começar isso do que com a Oswald. E além disso, conforme as pessoas foram se inteirando da Farofa, outras pessoas entraram, que foi o caso, inclusive, da Companhia Nova de Teatro, e se organizaram, e buscaram outros teatros, e de repente uma ação que, como a Gabi falou, a gente achava que ia fazer com 8 peças, 10 peças, virou uma coisa com 50 e quase 60 peças. E do esforço e do desejo de todo mundo de fazer uma grande festa juntos, né? Foi incrível, né? A participação do festival para nós assim foi maravilhosa. E eu acho que o festival ele tem um lugar educativo assim muito importante. E eu só comecei a me dar conta disso uma vez que nós fomos com um grupo para a Quadrienal de Praga. Foi a penúltima edição, foi uma edição que aconteceu nas ruas de Praga e tal. E aí a gente estava assim 10 da manhã, ia ver um dos espaços expositivos. Você tinha lá escolas visitando as exposições, né, com cenógrafos mais experimentais assim do mundo todo. Isso é muito legal, né? A gente conseguiu atrair esse público também das ONGs, das escolas. Foi bem pedagógico nesse sentido o Farofa, né? E eu acho que pode ser cada vez mais, porque a gente vai precisar, né? A gente tem muito trabalho aí nessa reconstrução. Então, acho que o Farofa ele tem um papel fundamental nesse lugar também, sabe? Eu acho que tem, sabe assim, é um pouco viagem de estudo do meio, assim, sabe? Você fazer uma aula num laboratório onde você experimenta uma mistura. Então, quando você vive aquilo, você aprende mais. Você se interessa mais. Quando você viaja para um lugar para ver uma formação geológica, você se interessa mais por aquilo, você conhece mais. E eu acho que os festivais, eles têm essa capacidade, eles oferecem essa possibilidade do estudo de meio, sabe? E dessa ação extra cotidiana.
E um festival Maravilha. como a Farofa, que vem com espetáculo às 10 da manhã, cara, é realmente um rompimento, é realmente você se deslocar do seu espaço regular. Nós temos 10 segundos, Pedro. Ah, então é. Vamos fazer 1, 2, tá bom? Pedro, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gabi. Obrigado, Farofa.